Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos Xavier do Jornal Atitude. Hoje eu vou trazer para vocês uma entrevista exclusiva que eu fiz com o administrador do Hospital Piedade e também da UPA de Lençóis Paulista, o senhor João Dutra. Ele vai falar sobre a fiscalização que ocorreu na UPA pelos fiscais do Tribunal de Contas do Estado no último dia 22 de outubro, das irregularidades que foram encontradas. Ele vai falar também da falta de vaga pelo sistema CROSS de saúde. Estou lendo aqui, ó. Ele vai falar também sobre esse boato de que o hospital iria devolver a administração da UPA para a Prefeitura Municipal. João Dutra também vai falar sobre os supostos desvios de equipamentos e remédios da UPA, em especial um aparelho de raio-x que é de propriedade da UPA. Ele vai falar dessa situação. Vai falar também das queixas dos funcionários da UPA, vai falar em relação à queixa dos médicos que prestam serviço para o Hospital Piedade. João Dutra também fala da negativa dele em relação ao projeto de UTI neonatal no hospital. Ele vai explicar qual que é a situação. João Dutra também fala sobre as doações que foram realizadas por empresas, pela Prefeitura e pelo governo federal, governo estadual, durante a pandemia, como é que está a situação de tudo que foi doado para o hospital na pandemia. E termina falando também da sobrecarga de consulta pediatra na UPA. Então, é uma entrevista longa, tá? Vou dividir ela em alguns blocos, vocês vão perceber pelos slides durante a entrevista, mas que vale a pena conferir e ficar por dentro da saúde em Lençóis Paulista, em especial quando se trata do Hospital Piedade e também da UPA, ok? Então confere aí agora, já, nesse minuto, a entrevista com o senhor João Dutra. Aqui com o João Dutra, provedor do Hospital Nossa Senhora da Piedade, que também administra a UPA. João Dutra, primeiramente, bom dia, obrigado por me receber aqui e está à disposição sempre de esclarecer os fatos e acontecimentos que são veiculados, por vezes em redes sociais, por vezes em jornais, em órgãos de imprensa. O que me traz aqui, João Dutra, é exatamente o que a gente estava conversando aqui em off, que é sobre a visita do Tribunal de Contas aqui na cidade semana passada, uma visita surpresa em que aparentemente nada de relevante foi encontrado. É isso? Exatamente isso, senhor Marcos. Nós conversávamos anteriormente a respeito e, de fato, todas as visitas do Tribunal de Contas do Estado, ela é feita de surpresa, não há uma comunicação prévia para que você deixe tudo em ordem. Chegam e começam a examinar tudo que deve ser examinado e encontrar da forma que é usual se trabalhar. E nós fomos agora no dia 22 de outubro, recebemos essa visita surpresa, foi feita toda uma conferência, é elencada todas umas perguntas que devem ser feitas e respondidas, e a avaliação foi muito boa. Apenas duas exceções ocorreram em relação no dia dessa visita não havia pediatra, mas sim um outro médico, um clínico geral atendendo a pediatria, e também duas caixas de medicamentos encontrados com validade vencida. Mas, a nosso ver, não haveria nenhum prejuízo à utilização desses medicamentos. Um era fio de sutura, de nylon, e um outro medicamento que também, eventualmente, lá se foi encontrado, comprado validade vencida há poucos dias, mas foi constatado. Doutor João Dutra, recentemente, alguns meses atrás, um dos problemas que ganhou grande repercussão na rede social foi uma senhora que teria estaria aguardando por leito hospitalar de Covid. A situação dela era grave,
eu não sei se o senhor se recorda, e ela estava entubada na UPA há alguns dias. Isso foi uma coisa que ganhou uma grande repercussão na cidade, por conta de ter sido desinstalada o parque Covid na cidade, e a pessoa está guardando a vaga na UPA e ficou ali por dias ali. O senhor se recorda desse fato? Me recordo, sim, me recordo. Foi essa pessoa, veio a informação para nós. Nós não tínhamos, foi desativada a nossa UTI Covid e havia uma UTI Covid em Bauru, e esta ela abrange toda a região. Então havia sido solicitado na CROSS a vaga para ela, e de fato ficou por 2 dias, no máximo 3 ali. Tivemos que justificar ao seu prefeito também essa situação. Não havíamos como fazer essa reabertura da UTI Covid, porque implica num trabalho muito grande para poucos pacientes. Na casa tinha um paciente. Você restaurar uma unidade de Covid para médicos 24 horas, enfermeiros, fisioterapeutas, para uma paciente, quando na realidade a Regional Bauru havia ali um centro próprio para esse atendimento, que atualmente nem tem mais paciente nessas condições. Correto. E se seguiu, e segue, aliás, muitas vezes as pessoas usam a rede social para fazer reclamação, e como a gente estava conversando aqui novamente, em off, na pré-entrevista, onde que todo mundo sabe que a notícia ruim ela repercute muito mais do que a notícia positiva, e às vezes a pessoa, até por talvez falta de conhecimento ou ignorância, ela procura as redes sociais e não comunica diretamente à administração da UPA, que no caso é o Hospital Piedade, ou a Secretaria de Saúde, e vai na rede social. Digo isso por quê? Porque costumeiramente vem reclamações da ausência de pediatra na UPA. Essa ausência, senhor João Luto, ela se dá o quê? Há uma falta de médico ou uma falta de recurso para a contratação de pediatra na UPA? Não, recurso não falta. Nós temos recursos suficientes para a contratação. O que não tem é o profissional médico pediatra, especialidade pediátrica. Nós temos 4 que fazem parte do nosso quadro de plantonistas, que por vezes, um problema ou outro, até por outros plantões que acabam tirando em outras localidades, e deixam de comparecer e são supridos por médicos clínicos gerais que atendem também a pediatria. Nunca uma criança deixou de ser atendido por um profissional médico. A especialidade que, por vezes, acaba sendo prejudicada nesse atendimento, mas o profissional médico faz o atendimento, e se for situação grave, nós temos aqui no hospital profissionais de plantão pediátricos que também dão o suporte à UPA nos casos mais graves que se apresentam. E o senhor já falou isso, inclusive uma vez, quando o senhor teve a oportunidade de uma palavra livre na Câmara Municipal, de que a UPA é um problema, e um problema grande, que o senhor talvez devolveria a UPA à administração municipal. Isso foi palavras do senhor, uma oportunidade que o senhor teve de falar para os vereadores na Câmara Municipal. O senhor, agora em março, vence o contrato do Hospital Nossa Senhora da Piedade com a UPA. O hospital venceu a licitação, já foi feito o aditamento está no limite, agora ou é feita uma nova licitação? Qual a situação? O hospital devolve a UPA para a prefeitura, renova o contrato? Veja bem, senhor Marcos, o contrato feito, quando o primeiro chamado, que foi em 2021, né? 20. Agora, 21, não foi em 21, em 22 completou o primeiro ano, e em 23 nós completamos o segundo ano. Esse contrato foi feito por 5 anos, renovável ano a ano, em havendo a concordância de ambas as partes. E mesmo se tivesse que anteceder algum prazo para encerrar o contrato, teria que ser avisado no prazo mínimo de 6 meses com antecedência. O que ocorre? A
A nossa UPA, ela é referência a 1, grau 1, e deve ser elevada para grau 2. Ela será ampliada. Todo aquele espaço onde existe o estacionamento ali será ampliado com o espaço físico da UPA. E aí passará a ter mais funcionários, mais médicos e a despesa maior. E a nossa contratação é um limite já determinado. E podendo alcançar até por acréscimos 20% ou 25%, 25% pode ser acrescido, mas de forma legal. Agora, se ultrapassar isso aí, nós não vamos ter condições vai ter que ser feito um novo chamamento. Aí que está o problema de o hospital ter condições no momento desse novo chamamento de participar ou não. Aí nós vamos, se possível, participar, porque eu acho que o hospital tem feito um bom trabalho. O hospital não visa lucro e mesmo não dá lucro, isso aí é apenas a gente apresenta as despesas e as despesas são cobertas por aquilo que nós apresentamos como despesa. Não vem um dinheiro suficiente para a gente economizar e ficar com a economia. Não é assim. É um valor X, até quanto a gente pode gastar, e a gente tem que justificar todo esse gasto na UPA. Se sobrou, volta para a prefeitura. Se faltou, faz um aditivo para complemento. Ainda falando sobre a UPA, depois eu gostaria de falar sobre o hospital. Muitas denúncias, inclusive de servidores que trabalham na UPA, dizendo que havia desvio de material que era da UPA para o hospital. Então, existe denúncias de que isso foi desviado medicamento, equipamento, inclusive um aparelho de raio-x, que segundo informações oficiais, nunca ninguém falou publicamente isso aí, nem o senhor, nem a prefeitura, nem ninguém, sempre ficou em off isso daí, de que o equipamento de raio-x que tinha na UPA seria mais moderno do que o hospital alugou para a UPA desde quando assumiu. Devido à quebra do equipamento que era da UPA, de propriedade da UPA, que apesar de ser mais moderno, mas não foi consertado. E se entendeu que era melhor alugar um equipamento para a unidade. Veja bem, em relação a isso aí, eu não tenho todo o conhecimento completo que eu poderia te esclarecer. Mas o que eu tenho de conhecimento é que ele era um equipamento que vinha dando muita quebra, muita, e a sua reparação estava sendo muito onerosa, muito cara. E em razão disso, não haveria mais condições de continuar com aquele equipamento, muito embora sendo novo, mas se usa o dia todo, né? 24 horas está sendo utilizado, ele estava quebrando e tendo falhas constantes. A manutenção dele estava sendo muito cara, e o que veio a informação? Que se uma empresa prestadora de serviço, ela aluga o equipamento, dá toda a assistência, se tiver quebras, qualquer problema, ela repõe a peça sem despesas para a UPA. Então, nós verificamos pelos gastos ocorridos até mesmo antes de assumirmos, o que vinha se gastando, era compensador fazer não sei como chama, mas esse aluguel desse equipamento. Então, eles dão o equipamento com a manutenção. Queimou uma peça, queimou um refratário, queimou um equipamento, por mais caro que seja, eles repõem e num prazo mínimo no máximo 24 horas, 48 horas repõe, para que não haja interrupção no trabalho. Esse que era o problema. Em relação a equipamentos que falam que teria supostamente sido retirado da UPA para o hospital como equipamentos novos, como maca. Nunca aconteceu isso. Nós temos, se você correr no hospital, inclusive a UTI Covid-2, que está desativada, nós temos camas, temos macas, temos de sobra para o hospital. E medicamentos, o hospital compra para fornecimento da UPA. A compra foi centralizada pelo hospital. O que é da UPA é da UPA. Nós, por vezes, emprestamos para a UPA remédio que
acaba faltando por não encontrar no mercado, não por falta de recursos para aquisição, mas pelo atraso na entrega do medicamento. O hospital fornece e depois, quando esse medicamento chega no estoque da UPA, é reposto para o hospital. O hospital, em hipótese alguma, o Tribunal de Contas, a Prefeitura fiscaliza isso. Se fala muito, mas nós vamos suportar todas essas falas. E o dia que não aguentar suportar mais, a gente... Em depoimento o senhor tem conhecimento que a Lázara foi à Câmara Municipal prestar esclarecimento dias atrás? Não cheguei a tomar conhecimento sobre isso, não. Segundo o relato, tá, por alguns vereadores da Comissão da Saúde, eles estão transcrevendo lá tudo que foi gravado, o que a Lázara falou, que ela apresentou, algumas denúncias, inclusive de que tudo isso está com a Câmara Municipal, tá? Uhum. E eu não tive acesso a esse documento, ela é fiscalizadora do cumprimento dos... Diz ela que muitas vezes encaminha reclamações aqui para o senhor no Hospital Piedade, que é o administrador da UPA, e que que não se toma nenhuma providência depois que ela encaminha essas denúncias, essas queixas e supostas irregularidades que acontecem na UPA. Como, por exemplo, já houve momentos que ela relata nesse depoimento, segundo os vereadores da Comissão da Saúde, de que ela teve que comprar do próprio bolso álcool porque não tinha álcool na UPA. Então, entre outras coisas que faltava na UPA. Assim como há relatos de servidores que, por contrato, eu não tenho conhecimento do contrato, de que seria obrigado a fornecer pão com manteiga, por exemplo, para os servidores da UPA, e que, na verdade, só é fornecido pão, não tem manteiga. Umas coisas... são coisas que... eles se apegam a pequenos detalhes. Mas isso ocorre? Não ocorre. Vamos lá, agora nós já sairemos daqui, vamos fazer uma visita lá, vou te acompanhar uma visita. Na copa da UPA, tem lá um saco de pão que é entregue pela padaria diariamente, e tem lá o pote de margarina da marca que eles exigem. Ainda tem uma exigência de marca. Tem lá, está à disposição, sempre teve. Se uma vez ou outra acabou ou deixou-se de ter um dia ou outro, já reclamaram, nós repomos, não tem por que se apegar a pequenas coisas num gasto diário para tudo. E esses atritos que acontecem, insatisfação às vezes dos servidores que estão lá prestando serviço, ocorre uma suposição minha aqui, talvez porque o salário deles baixou em relação por causa do sindicato, que a antiga OS, que era a OS Birigui, o salário era maior e com o hospital o salário diminuiu? Olha, teve alguns problemas nesse sentido, mas nós também começamos a pagar uma cesta básica muito boa, que eles ficaram satisfeitos, antes não tinha todo esse aproveitamento. A diminuição foi muito pouca perto do que hoje, da forma como eles são considerados e tratados por nós, o reconhecimento que temos com eles. Eu penso que isso aí seja a insatisfação de uma mínima número de pessoas que nunca se vão dar por satisfeitos com nada. Por melhor que seja o seu espaço de trabalho, ou que essa palavra trabalho possa... eles querem estar... Quem reclama não quer trabalhar, porque trabalho tem que fazer. Essas reclamações também ocorreram aqui no hospital. Alguns médicos relataram que o senhor cortou cobertor e aonde eles dormiam. Inclusive o senhor na Câmara Municipal, eu até gostei do que o senhor falou, que foi de que se eles estão sendo pagos para trabalhar, não teriam que dormir durante o expediente do trabalho que eles foram contratados. Isso de tirar o leito deles descansar, vamos colocar assim,
Isso ocorre? Não, Ocorreu? ocorreu numa situações em que estava havendo um abuso. Eles estavam gente demais, né? Nós tínhamos, ao tempo da Covid, cada setor tinha médico e nós não tínhamos apartamentos para todos, para cada um quer ter seu leito individual, seu quarto individual. Então, o que faziam? Abriam um quarto que estava já feita toda a higienização, pronta para receber um paciente de manhã, na madrugada, às vezes com cirurgia marcada, tiravam o lacre e iam lá dormir. Usavam todo um lençol novo, os cobertores são ensacados, higienizados, se destacava, tinha que voltar, isso tudo ia para a lavanderia, isso ia ter um custo. Eu falei que não ia permitir isso aí. Se lacrasse, se deslacrasse um quarto, iria pagar pela diária desse quarto. Foi isso que eu me posicionei, e é isso que eu fui contra, e continuo sendo. Mas hoje, médicos da UTI têm seu local de repouso, médico da maternidade tem o seu quarto de repouso, médico da pediatria tem seu local de repouso, médico da enfermaria clínica tem seu local de repouso. 4 locais distintos para 4 profissionais. Não há essa situação de ficar os 4 num só. Não pode. Tem que ser um para cada um. Tá entendendo? E nós fornecemos lençol, fronha, cobertor, colchão, travesseiro e tudo que é necessário. E a nossa lavanderia tem todas essas despesas. E pagamos integralmente o plantão de 12 horas para trabalho. 12 horas noturna para trabalho. Mas, infelizmente, como não tem um trabalho direto das 12 horas, da ocupação às 12 horas, eles vão para o leito, talvez por um merecido descanso, vamos dizer assim. Se bem que quando eu tenho que trabalhar 12 horas, eu tenho que trabalhar 12 horas. Não tem leito aqui. O senhor, na oportunidade que o senhor teve na Câmara, na palavra livre ali, explanar para os vereadores a situação do hospital, na ocasião, o senhor disse em sua declaração lá, de que enquanto o senhor tiver como provedor do hospital, o TI neonatal não vai ter em Lençóis Paulista, porque não dá lucro. O senhor usou esse termo lá. Nós não buscamos lucro, senhor Marcos. Então, mas a UTI neonatal, enquanto o senhor for provedor do hospital, não vai ter? Eu não vejo necessidade. Sabe por quê? Porque gera de 1 a 2 casos mês uma paciente que tem que ser transferida para Bauru, na maternidade de Santa Isabel, onde tem a UTI neonatal. Para essa clientela, vamos colocar assim entre parênteses, entre aspas, de pacientes que necessitam de uma UTI. Nós fizemos um estudo, tem até um arquiteto que fez um estudo para se fazer uma UTI neonatal. Nós íamos ocupar metade da nossa maternidade para fazer a UTI neonatal, diminuindo 3 apartamentos. E aí teríamos que atender um público de fora, seria o aberto para regionalizar. Vir as mães ter os seus bebês aqui, aí nós teríamos que ter toda uma estrutura de plantões de pediatria, de ginecologia e obstetrícia, como temos, mas atender a região. E o espaço, não teríamos espaço suficiente para atender a nossa maternidade e ainda toda a região que viesse para a UTI neonatal. Por isso que eu me posicionei, nós não temos espaço. Se fizer, talvez, um prédio com pisos superiores, pode ser que aí abra espaço para uma UTI neonatal. De momento, é um investimento muito alto que nós não temos condições de fazer. É que isso é uma bandeira de alguns políticos da cidade de trazer uma UTI neonatal aqui. Inclusive do vice-prefeito Manezinho, isso é uma bandeira que ele traz há muito tempo, de que seria uma conquista política para ele, né? Mas a gente tem que ver dentro da necessidade das situações atuais, né? Financeiras e realmente precisar uma UTI para atender os nossos pacientes locais. Para atender a região, nós temos Bauru, e Bauru está sendo suficiente. Tem Bauru e Botucatu, as 2 unidades com UTI neonatal. Uma dúvida que as pessoas têm em relação às doações que foram feitas no
no ápice da Covid, das empresas, do governo federal, em relação a equipamentos, como respiradores, macas, produtos diversos. Esses produtos foram todos usados? Em que situação encontra hoje os produtos que foram doados para o hospital? Estão guardados, devidamente guardados, porque não se faz mais uso de tantos respiradores como nós precisamos na época da Covid. Nós chegamos a estar com 30 leitos de UTI Covid, praticamente os 30 com pacientes entubados, além de outros 60 leitos em apartamentos e enfermarias. Até uma parte da maternidade nós tivemos que fechar para abrir leitos também de pacientes de UTI. Esses equipamentos hoje estão não obsoletos, mas estão devidamente guardados e esperamos que não precisemos usar. Também não tem que falar assim, vamos dispor, vender, não tem quem compre também, porque todas as unidades se armaram, né? se fizeram a sua estrutura física e de equipamentos para ter esses respiradores, camas, leitos. Nós temos hoje até sobrando. Hoje, já estamos encaminhando para o final, hoje, qual que é a situação administrativa do hospital? Todo final de ano fica aquela conversa de que o hospital não terá dinheiro para pagar o 13º dos seus colaboradores. Hoje, a situação é diferente? Como é que é a situação do hospital hoje? Aproveitando da UPA também, né? A UPA, a prefeitura faz esse repasse automático, está dentro do contrato. Mas o hospital, realmente, eu estou com o ofício pronto para encaminhar, vou estar pessoalmente, não vou nem mandar o ofício, mas eu vou já fiz o contato hoje de manhã, uma audiência com o prefeito para me entregar esse pedido, que nós não temos recursos. Se a prefeitura não tiver como nos auxiliar, nós vamos ter que buscar empréstimo bancário. Aí vamos ter que, em torno de R$820 mil a nossa folha de pagamento de 13º, fazer um empréstimo e pagar isso aí em 36, 60 meses, amortizando da forma que pudermos. O hospital hoje tem dívida? Não, o hospital não teve dívida. O hospital teve dívidas no passado. Hoje nós estamos praticamente com todos os nossos fornecedores recebendo em dia, por vez ou outra, quando há um atraso de pagamento dos nossos clientes, assim, quem tem a obrigação de nos pagar atrasa, e nós também acabamos fazendo contato com nossos fornecedores, e boletos que venceriam hoje, a gente pede uma prorrogação de 10, 15 dias, eles sabem que é assim mesmo que acontece, tem concedido e nós temos mantido os pagamentos. No passado, nós chegamos a ter uma dívida de quase R$4 milhões, e os R$4 milhões foi feito um financiamento na Caixa Econômica Federal para pagar em 120 meses, 10 anos. E hoje nós já passamos dos 80 meses, já estamos quase 90 meses pagando esse financiamento, que chega quase próximo de R$100 mil mês. Uma outra coisa que eu esqueci de perguntar para o senhor, existe, parece que um projeto de uma pediatra em Lençóis Paulista de construir, parece uma clínica pediátrica nas instalações do hospital para atender a demanda que é alta em Lençóis Paulista. Isso procede, não? Nós temos aqui, já tem um ensaio desse projeto na ala pediátrica nossa. É outra situação que eu me ponho contra, e as pessoas acham que a gente é muito radical. Toda criança é atendida em Lençóis Paulista, quer seja pela UPA, quer seja pelo Hospital Nossa Senhora de Piedade. Então eu vou te passar aqui, olha, nossa estatística diária. Isso aqui eu faço aqui de acordo com um mapa para o meu conhecimento, e eu publico no grupo de diretoria. Enfermaria pediátrica, setembro de 2022.
Dia 1, 2, 3, 2, 2, 0, 0, 2, 3, 4, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3 pacientes. Se manter um profissional 24 horas. Esses pacientes são atendidos no hospital? Não, internados. Isso aí estão na pediatria internados. Tá? Isso aqui são internações. 1, 0. E tem que ter pediátrico 24 horas. Claro. Outubro, enfermaria pediátrica. 0, 0, 1, 3, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 5, 5, 0, 0, 1, 0, 1, 3. Novembro, enfermaria pediátrica. 2 e 2. São crianças internadas. Mas se não tivesse a pediatria, estariam também internadas por um clínico geral, adotando, ou o médico pediatra que tira plantão à distância, para ver, são acionados quando tem um nascimento, uma cesárea, um parto normal, chega, faz, e tem também, pode fazer 6 horas, mesmo à distância, mas passa, foi chamado, tem uma criança internada aqui. Vem aqui, olha a criança, tá, esse medicamento, qualquer coisa, me aciona novamente. Não precisa ter 24 horas. Eu vou aproveitar o gancho da pediatria aqui, alongar só um pouquinho. Eu falo demais e as coisas, às vezes, encontraria pessoas que têm interesse em ter certos cuidados. A pediatria, falam de falta de médico na área da pediatria. Eu conversei com alguns pediatras, aqui de Lençóis, inclusive, que atendem nas unidades de saúde do município, nos postos de saúde. Eles dizem que a prefeitura compra, mas você vai entender onde vai chegar no senhor, por causa da UPA em especial. Eles dizem que eles atendem, às vezes, 8 crianças no dia, quando a demanda é 20, porque a prefeitura só compra aquelas 8 consultas, ou compra 12 consultas, e eles reclamam da falta de contrato da prefeitura de longo prazo com eles, por isso escolher, às vezes, outra cidade. Então, quando falta pediatra na unidade básica de saúde, nos postos que ficam nas vilas, a demanda vem para a UPA. Às vezes, por um trabalho que eu entendo que poderia ser resolvido no posto, UPA, que é a unidade de emergência, acaba reprimindo, recebendo isso daí. E isso também dificulta a contratação de pediatra a UPA ou 4 pediatras? Pode ser uma das causas, porque aí sobrecarrega um único pediatra na UPA, enquanto que os outros clínicos vão atendendo paulatinamente ou com mais folga do que o que se acumula lá para a pediatra atender. Então, quando é dividido entre os médicos, olha, vão atender adultos e tem, às vezes, uma escalada, uma profissional ou um profissional pediátrico para atender, se ele se apertar, outro colega vai também ajudá-lo. Mas quando tem a especialidade pediátrica, não só ela tem por obrigação do seu plantão atender criança, mas os demais também não vão colaborar, porque as mães ou os pais não querem passar por um outro profissional que não seja um pediatra. No meu tempo, não sei se no teu tempo também tenha isso, eu nunca fui levado a um pediatra. Era o Dr. Tedesco, o Dr. Zezinho Garrido, o Dr. Antônio Zezinho Pacola e o Dr. Garrido, que era médico clínico geral, tinha. Agora não, agora tem especialidade. Tem o ortopedista, o urologista, o pediatra, o ginecologista. Não, antes nem tinha, era também o Dr. Tedesco, só os médicos faziam tudo. Hoje está mais vigente, daqui a pouco vai ter médico especializado para unha encravada, para dor, para a gripe, para sei lá para que mais. Vai vencer dia 31 de março, o nosso segundo ano de gestão, e aí se renova automaticamente por mais um ano, caso não haja interesse de ambas as partes em encerrar. E se houver
interesse tem que ser comunicado com 6 meses de antecedência, tanto da parte do hospital como da parte da prefeitura. Vence dia 31 de outubro, dia 31 de março, dia 1º de abril nós assumimos. E se renova automaticamente por 5 anos. Não tem que fazer um novo contrato, desde que, se não houver interesse de solução desse contrato. Se renova por mais um ano, né? Sempre por mais um ano, até os 5 anos. Depois tem que ser feito um novo chamamento. Não existe a possibilidade nenhuma de repente, não quero mais, parei, tchau, Não. tirar o pé de campo. Até tem essa possibilidade, mas já existe prescrito uma multa grande de quem roer a corda, quer seja o hospital, quer seja a prefeitura, sem que tenha motivo justificável para tal rompimento. Poderá, numa eventualidade, vamos dizer, por falta de pagamento, o hospital não suportar e falar, olha, vocês não fizeram o pagamento, está rompido, encerramos o contrato. Justa causa, como se fosse uma justa causa. E de nossa forma, e a prefeitura também, se nós não estivermos atendendo de acordo por excesso de reclamações, por algum motivo ou outro, nós termos dado justa causa para esse encerramento, pode também ser encerrado antes dos 6 meses de aviso, vamos dizer assim, de um aviso prévio de encerramento de contrato. Bom, obrigado, senhor João, pela oportunidade aqui de esclarecer esses fatos que estão acontecendo na cidade, que aconteceram, e que o senhor aqui bem esclareceu. Eu deixo a palavra para o senhor aí para mais novidades, o que o senhor achar oportuno falar aí para a população lençoense. Bom, eu só peço a vocês, a imprensa, que sejam, assim, quando noticiar um fato de alguma reclamação, procure nos ouvir para que a gente informe, averigue a situação e traga a resposta para que não seja maculada a imagem do hospital ou da UPA. Nós, como antes do início da entrevista conversamos, eu digo que uma notícia ruim, ela é multiplicada por mais 300 que vão lá confirmar uma situação que talvez tenha ou não razão. Mas um elogio, quando é feito, 3 ou 4 ou 10 vão lá, compartilham ou também fazem seus comentários positivos. Muita gente sai satisfeito do atendimento do hospital e da UPA, muito. Eu acredito que 90% a 95% saem plenamente satisfeitos. 5% talvez possam não ter sido ao seu contento, mas também não vai todos esses 5% às redes sociais reclamar. Suportam. Não é o correto, mas também não vai adiantar nada expor uma situação dela própria ou incentivar um descrédito à instituição. Mas nós estamos abertos à reclamação pessoal ou por telefone. Nossa pesquisa de satisfação de atendimento está em todos os corredores do hospital e na UPA. Eu peço que as pessoas informem realmente se estão satisfeitos ou não. Muitas vezes os satisfeitos deixam de fazer o elogio ou a sua expressão de satisfação. E os insatisfeitos, sim, eles com certeza têm que também reclamar se caso não estiver de acordo com aquilo que buscou ou que buscava ter ser da forma que ele gostaria de ser atendido. Eu também sou assim, eu gosto de ser bem atendido. Se não sou bem atendido, a gente sai por vezes chateado, raivoso com o momento ou com a situação. Mas faz parte do que nós nos propomos a fazer e buscamos fazer o melhor. Mas, infelizmente, não nos cabe esse trabalho de atendimento. São profissionais e eu tiro o chapéu, eu reconheço o desgaste tremendo da enfermagem, técnicos de enfermeira, auxiliares de enfermagem, pessoal de limpeza, pessoal de fisioterapia, os profissionais médicos, situações muito difíceis, em momentos difíceis, atendem com
com cordialidade. Nem sempre a gente está 100% com o seu astral positivo. Às vezes, alguma insatisfação momentânea ou já trazida de casa pode causar um transtorno no atendimento de um paciente. Mas eu peço desculpas e nos colocamos sempre à disposição de atender ou a imprensa ou qualquer paciente que sinta aí uma situação de ter sido prejudicado ou mal atendido por nossos colaboradores. Muito obrigado. Obrigado, Sr. João, e da mesma forma deixamos as portas abertas para quando o hospital quiser trazer alguma notícia de relevância a toda a sociedade. Obrigado. Perfeito, obrigado.